Vamos iniciar a nossa sessão com a palavra já concedida à vereadora Ângela, e ela vai iniciar com a preferência do quarto da pauta, né? E foi solicitada a preferência. Desembargadora Nelma, ela está na sessão. Desembargadora Nelma. Está saindo agora. Agora, É melhor que eu tirar e deixar ela só no fone de ouvido. Ela está escutando eles ali. Valéria fica no meu cantinho. vai, Valéria está aparecendo duas vezes. Kleber, vem cá, vocês querem me apagar da tela? Está escutando? Está vendo certo? Na hora que aparece Valéria, querendo aí, eu estou só afastando para ver se eu apareço. Agora, Bentes. por que a vereadora Nelma saiu? Eu tiro o fone? Não, pode continuar. Tá, eu estou esperando a desembargadora Nelma voltar. Aí, quando tirar, já tem que fazer. Eu estou. Voltou, desembargadora Nelma. Não, eu estou, é porque eu estava aqui do lado. Ah, certo. Então, desembargadora Ângela, com a palavra, para anunciar e proclamar resultado e fazer todos os procedimentos necessários ao agravo interno na apelação civil 080. Presidente, vou anunciar novamente porque não estava registrando. Anuncio o julgamento do agravo interno na apelação civil 080 73 79 44 2016, que tem como agravante Omar Serra Gomes, advogado Fernando Murilo Oliveira Freire, agravado Apivida Assistência Médica Limitada, advogado Isaac Costa Lázaro Filho. Valéria, eu te pergunto, tem a sustentação só por parte do agravante, do agravado? O agravante também vai fazer sustentação? Não, senhora, só a Pivida. A doutora Nara está na sala. Doutora Nara, bom dia. Bom dia, bom dia, excelência, bom dia a todos. Nós temos aqui o costume, isso é um direito de Vossa Senhoria, de quando o voto vai de acordo com a tese levantada pela pessoa que está requerendo a sustentação, e a gente pergunta se quer continua... Tem interesse na sustentação. Se tiver pela manutenção da sentença e da decisão... Então, eu vou só proceder aqui à leitura da emenda para fim de ficar registrada, porque os nossos colegas desembargadores Kleber e Nelma Sarney já têm conhecimento do interior do voto. Então, vou ler só a emenda, vou julgar só pela emenda. Digo eu, em sede de emenda, agravo interno, apelação civil, ação ordinária acumulada com indenização por danos morais, plano de saúde, cirurgia plástica para a colocação de enxerto do tipo reconstrutiva, ausência de prova da negativa, dano moral não configurado, entendimento pacífico do órgão colegiado sobre o tema, julgamento monocrático, possibilidade. O STJ e a primeira Câmara Civil já decidiram que a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo interno e que o relator pode julgar monocraticamente quando existe entendimento firmado pelo órgão colegiado. Não restou evidenciado o alegado abalo moral, ensejador de indenização extrapatrimonial, tendo em vista que o autor agravante realizou a cirurgia plástica para a colocação, que é a autora agravante, para a colocação de enxerto do tipo reconstrutiva logo após a solicitação médica, através do Sistema Único de Saúde, não existindo provas da recusa do procedimento pelo plano de saúde, tampouco a demora para configurar ato ilícito. Portanto, eu estou conhecendo, mas negando o provimento ao presente agravo para manter a decisão agravada, né, a decisão da apelação civil em todos os seus termos, decisão monocrática. Como vota o desembargador Kleber? Eu já tenho conhecimento, óbvio, do voto de Vossa Excelência, e realmente é o nosso posicionamento, a razão pela qual eu acompanho. Eu também acompanho, desembargadora. Então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora.
Não teve Sim. parecer, né? Não teve parecer, não. Estou terminando de dizer, desembargadora Nelma, sem intervenção do Ministério Público, eu estava dizendo. Obrigada, doutora Nara. Eu que agradeço, prazer em estar com os senhores. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Tchau, tchau a todos. Obrigado pelas vezes. Valéria, ainda da primeira Câmara Civil, tem alguma preferência? Não, senhor. A próxima é de direito público. Então, vamos terminar logo a civil, né? Terminar logo essa pauta da primeira Câmara Civil, né? É Ok. pequeno, então a palavra é concedida à desembargadora Ângela, que é A dona da pauta. dona da pauta, né? Só agrave uma apelação. Eu vou ler a emenda. Como não tem sustentação oral, desembargador Kleber, eu vou julgar pela emenda, porque Vossas Excelências já têm julgamento, já têm conhecimento do interior do voto. Então, anuncio o julgamento do agravo interno à apelação civil número 0804-653-24-2021, Segundo. se o agravo interno na apelação civil número 000.437.39 de 2014, agravante Francisca de Fátima Rodrigues Silva, advogado Danilo Corsi Silva, agravado Banco do Nordeste S.A., advogada Ana Sofia Cavalcante Pinheiro. Agravo interno, apelação civil, ação monitória, contrato de abertura de crédito, constituição do título executivo, embargos monitórios rejeitados, recurso desprovido. O contrato de abertura de crédito em conta Acompanhe. acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Ressalta a demonstração da existência de cláusulas contratuais abusivas, não há que se falar em modificação das mesmas. Por essa razão, eu estou desprovendo o presente recurso sem intervenção do Ministério Público. Desembargador Kleber? Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador já acompanhou, então, por unanimidade de voto, foi negado provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora. O último Matéria já processo. pacificada, né, desembargador? Terceiro e último, apelação civil número 0022-131-88-2015, primeira apelante, segunda apelada, SPE Construtora Sá Cavalcante, limitada, advogados Lara Pontes, Inélis Advogados e outros, apelantes, segunda apelantes, primeiros apelados, Raiflan Matias da Silva e Vanessa Kelly Souza Botelho, advogados Ana Cristina Brandão Feitosa e outros. Também o senhor já tem, a matéria também já pacificada, o senhor já tem conhecimento do meu voto, do meu voto, apelação civil, ação de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos morais
e pedido de tutela antecipada, contrato de compra e venda de imóvel comercial, atraso injustificado cláusula de tolerância válida, congelamento do saldo devedor, incidência de correção monetária, honorário de sucumbência mantidos, danos morais configurados, primeiro apelo parcialmente provido, segundo provido. Eu estou ante o exposto do parcial provimento ao primeiro apelo para tão somente garantir a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor do imóvel durante a mora da construtora. Dou provimento ao segundo recurso, por isso que é parcial. Dou provimento ao segundo recurso para condenar a SPE Construtora Sá Cavalcante ao pagamento de indenização a título de danos morais, o valor de R$ 5.000 para cada autor. Bárbara Ângela, como a senhora mesmo disse, já é matéria pacificada na nossa Câmara e razão pela qual eu acompanho às inteiras o voto de Vossa Excelência. Eu também acompanho, Excelência. Então, por unanimidade de votos, né? Primeiro apelo parcialmente provido e segundo recurso provido nos termos do voto da relatora, sem intervenção ministerial. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Então, encerrada, e nós passaremos, então, para a primeira Câmara de Direito Público, da qual nós temos apenas um agravo interno, que é da minha relatoria, que na apelação 0855-128-81, que tem como agravante refrescos, Guararapes, Limitada e outros. Advogado Ivo de Oliveira Lima e agravado o Estado do Maranhão. Eu até fiz aqui na minha ementa um substrato fático relatando tudo, mas em homenagem à presença do advogado, eu vou fazer um relatório bem pequeno para o advogado se manifestar. Relatório. Refere-se Guararapes Limitada e outros, inconformados com a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís, nos autos do mandado de segurança que impetram em face de ato praticado pela gestor, chefe de célula de gestão da administração tributária da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, interpõe recurso de apelação civil. Eis o pedido formulado na exordial, que o presente right seja julgado integralmente procedente, com a concessão da segurança definitiva, reconhecendo o direito livre e certo das impetrantes de não se submeter à exigência da cobrança de CMS sobre energia elétrica e serviços de comunicação, com base na alíquota majorada de 20% a 29%, respectivamente, inclusive no que tange ao recolhimento de adicional de 2% na alíquota do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza, em face da violação do princípio da seletividade e essencialidade, esculpido no artigo 155, parágrafo 2º, 3 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 165, parágrafo 9º, 2 da Constituição Federal de 88 e artigo 79 e 82, parágrafo 1º e 83, todo da ADCT, em razão da impossibilidade de qualificar a energia elétrica e os serviços de comunicação como bens supérfluos, em contrariedade ao que dispõe a Lei Federal número 7.783/89 e o Decreto Federal número 10.282 de 2020. A sentença sobreveio sentença de denegação da segurança ante a impossibilidade do manejo do mandado de segurança em face de lei em tese, razões da apelação que devolve a matéria, contra razões recursais apresentadas, segundo orientação jurisprudenciais dos tribunais superiores, neguei provimento ao recurso. Sobreveio agravo interno para trazer conhecimento do colegiado contra razões apresentadas. Assim, faço o minuto relator. Doutor, o senhor tem a possibilidade de fazer agora a sua sustentação oral
Tinha que dar o seu nome e a sua OAB. Sim, aquele é o coisa. Bom dia, senhor presidente. Meu nome é Adeilson Gomes de Mello. O ABP é 46.394. Eu represento a Agravante Refrescos Guararapes Limitadas. Pois bem, saúdo inicialmente a todos os presentes, a Vossa Excelência, que no caso concreto é o relator do processo, a doutora Ângela, a doutora Nelma, a secretaria, a todos os advogados presentes aqui também. Eu aproveito e saúdo todos. Quando a gente vai discutir mandado de segurança lei em tese, a gente precisa observar, não vou nem me referir nesse momento ao Código de Processo Civil, que ele traz a obrigatoriedade de seguir os precedentes dos tribunais superiores, mas eu vou destacar aqui o tema 430 do STJ. E no tema 430, ao nosso ver, o STJ vem deixar claro, efetivamente, o que é um mandado de segurança contra a lei em tese. A gente já tinha a súmula 266 do STF dizendo, ó, mandado de segurança não cabe contra a lei em tese. Mas o STJ veio esclarecer de forma definitiva o que seria esse mandado de segurança contra a lei em tese. E, a nosso ver, e com todo respeito, doutor Kleber, não é o caso. Mandado de segurança contra a lei em tese, à luz do que decidiu o STJ, ele vai ter duas premissas. Primeiro, eu não comprovo que eu estou obrigado à previsão normativa. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é quando eu peço inconstitucionalidade. Fora dessas duas hipóteses, eu não posso caracterizar a ação mandamental contra a lei em tese. O primeiro ponto, o que é que o STJ tem dito de forma reiterada? Se o contribuinte não demonstra que aquela situação que ele está impugnando, ela interfere diretamente na sua relação pessoal, esse mandado de segurança tem que ser tido como lei em tese. No caso concreto, aqui em sede de apelação, a recorrente está se opondo à cobrança do adicional sobre energia elétrica e serviço de comunicação. E ela comprova nos autos, as notas fiscais DOC 2 da petição inicial, elas são claras, a cobrança. Então, a primeira situação fática, a autora ela não está impugnando algo que não lhe atinge. Ela está impugnando algo efetivamente que lhe atinge. Aí também? Não. Congelou. Valéria, não Notaram em algum momento pedido de inconstitucionalidade? A internet dele não. Não tem. Não se pede aqui inconstitucionalidade. O que se tem discutindo aqui efetivamente é o Estado está cobrando um adicional sobre energia elétrica e serviço de comunicação. A agravante comprova no DOC 2 que efetivamente é exigido esse adicional. E é sobre isso que ela se opõe. A discussão de que trata o mandado de segurança contra a lei em tese, no caso em tela, ela está ausente. E eu prossigo. Na súmula 213 do STJ, o STJ ele traz com muita clareza, e apesar disso ele reafirmou essa posição no tema 118, que o mandado de segurança ele também pode ser impetrado com o objetivo de obter o direito de compensar recolhimentos indevidos. Veja, até o momento eu estou falando de teses firmadas pelos tribunais superiores. E quanto à matéria propriamente dita de mérito, superado essas questões preliminares, a nosso ver, também há o provimento do recurso de forma clara. Veja, quando eu vou para o ato das disposições constitucionais que autoriza o Estado a exigir o adicional, no artigo 41, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais, ele vai ser bem claro. Ele vai dizer, ó, o Estado pode criar um adicional para combater as desigualdades sociais, combate à pobreza propriamente dita, mas ele não dá um cheque em branco. Ele traz regras. Qual é a primeira regra?
esse adicional só pode incidir sobre produto supérfluo. Eu tenho de forma clara o legislador constitucional dizer, olha, ok, Estado, você pode instituir e exigir um adicional com essa finalidade específica. Vou, inclusive, afastar a vedação à vinculação de receita, vou, inclusive, afastar a partilha com os municípios, mas, de forma clara, o legislador constitucional, no artigo 41, parágrafo 2º do ato das disposições constitucionais, ele diz, ó, só pode incidir sobre produto supérfluo. E a discussão é, energia elétrica e serviço de comunicação é supérfluo? Porque Para além de uma questão intuitiva, da minha parte, eu entendo que jamais poderia se dizer que energia elétrica e serviço de comunicação é supérfluo, mas a gente também tem isso normatizado. A Lei 7.783, de 89, ela é clara. Energia elétrica e serviço de comunicação são bens essenciais. Não bastasse a norma, a lei federal dispor, a lei complementar 194 de 2022, ela vem e ratifica efetivamente, dizer, olha, definitivamente energia elétrica e serviço de comunicação, assim como combustível, assim como transporte público, não são bens supérfluos. E esse é o caso concreto. O caso concreto é, a gente tem uma previsão constitucional dizendo que o Estado pode exigir o adicional sobre bens supérfluos. A gente tem uma lei federal e uma lei complementar ratificando, dizendo que esses bens não são supérfluos, e a gente tem aqui, efetivamente, um choque. como consumidores, De fato, o Estado não pode exigir o adicional sobre o bem reconhecidamente essencial. pode. O constituinte, no ato das disposições de Constituição, foi claro. Há uma vedação material. E para concluir, senhor presidente, também eu acho oportuno a gente esclarecer aqui o julgamento do tema 745 do STF. Do STJ. No tema 745 do STF, quando ele vai julgar a alíquota do ICMS sobre energia elétrica e serviço de comunicação, inclusive modula os efeitos, há uma particularidade que aqui faz toda a diferença e deve sim ser observada. O que foi objeto da discussão no STF propriamente dito? A gente tem no artigo 155 da Constituição uma previsão que dispõe o seguinte: o ICMS ele poderá ser seletivo em função da essencialidade. Toda a discussão que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, ela decorre justamente dessa palavrinha, poderá. Isso porque no IPI o Constituinte usou a palavra deverá. E muito se discutiu, olha, quando o Constituinte diz poderá ser seletivo, ele permitiu de forma facultativa ao Estado. E aí, no julgamento do tema 745, o Supremo Tribunal Federal vem dizer que aquele poderá nada mais é do que um deverá. Mas esse ponto específico, e aí na parte preliminar, tanto do recurso de apelação quanto no recurso de agravo, a gente deixa claro que, em razão da modulação, esse ponto perdeu o objeto. A agravante sequer discute isso aqui. O que discute é o adicional. Por quê? Definitivamente, não há uma única expressão no julgamento do tema do STF contra o adicional. O que a gente põe aqui em debate, só para concluir, senhor presidente, eu posso aplicar os efeitos de uma modulação a um caso concreto do qual a situação fática e jurídica não foi objeto da discussão? Entendo eu que não. O Código de Processo Civil de 2015 ele vem ratificar isso. Sempre se teve essa discussão, que é a aplicação do enunciado de súmula, a apreciação de um tema em repercussão geral, o recurso repetitivo, ela deveria efetivamente observar as premissas fáticas que foram objeto daquela discussão. No caso concreto, se o Supremo Tribunal Federal não discute o adicional, não pode se dizer também que está modulado. E justamente por conta disso, a agravante faz em sede de preliminar, essa distinção. Ó, esse ponto está modulado. Não é mais objeto da discussão. Mas este outro
me refiro ao adicional, ele não foi objeto da discussão da Suprema Corte e, logo, também não pode ser entendido que nesta parte houve modulação. Vossa Excelência, como bem descreve, tanto no pedido inicial da parte agravante, ela deixa claro, eu estou pedindo duas coisas aqui. Eu estou questionando o ICMS e eu estou questionando o adicional. E só me alongando um pouco mais, senhor presidente, para tentar esclarecer de fato, em que pese o adicional ele incidir juntamente com o ICMS, com este ele não se confunde. Até com a nossa Já falei aqui inicialmente, vinculação de receita, Constituinte separou, partilha com os municípios, contribuinte separou. Previsão normativa no estado do Maranhão, uma coisa é a disciplina do ICMS, outra coisa é a disciplina do adicional. Recolhimento em guia própria. 4 minutos e 12. Efetivamente, a gente tem essa discussão em que pese incidir de forma adicional, o adicional que estamos aqui em debate, ele tem sim sua natureza autônoma e não pode, a nosso entender, ser confundido com a tributação do ICMS, a qual foi objeto de modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. É nesses termos, senhor presidente, que eu concluo pelo pedido de provimento do agravo para afastando a discussão de lei em tese, seja porque nos autos está comprovado a situação fática, ou seja, a previsão normativa e a cobrança, a qual ainda impugna, e segundo, não há um pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade, e logo a gente precisa concluir que não é o caso, à luz do que entendeu o STJ no tema de recurso repetitivo 430, que se trata de um mandado de segurança contra a lei em tese. Obrigado, César. Passarei a leitura do meu voto. É, sim, o caso de se denegar segurança, por força do enunciado da súmula número 266 do STF, inverso. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Este entendimento foi firmado em razão da impossibilidade de o mandado de segurança ser usado como sucedâneo de ação direta de constitucionalidade, subvertendo as regras constitucionais e legais que informam o processo do controle concentrado de constitucionalidade. A propósito, eu estou citando o mandado de segurança, consumação do prazo decadencial de 120 dias, consequente extinção do direito de impetrar o mandado de segurança, ato em tese, inviabilidade da impugnação mediante da ação mandamental. Isso, abre parênteses, súmula 266 do STF, precedentes, recursos de agravos e improviso. Revela-se insuscetível de percebimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu fielmente o artigo 18 da revogação da Lei 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, entre parênteses, RTJ 142, 161, RTJ 145, 186, RTJ 156, 506. Fecho parênteses. Em face da vigente Constituição da República precedentes. Não se revelam sindicáveis pela via jurídico-processual do mandado de segurança os atos em tese, assim considerados, aqueles como as leis ou seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico, que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266 do STF, precedentes. O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade,
não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, precedentes. Aí eu abro parênteses, o mandado de segurança 28.554 do Distrito Federal, do agravo regimental, que tem como relator o ministro Celso de Mello, no Tribunal Pleno, de 2 de 6 de 2014. Fecho parênteses. Aí eu trago também a colação, o agravo regimental em mandado de segurança, servidor inativo do Tribunal de Contas da União, a alteração do plano de carreira pela Lei nº 11.950/2009, modificação da composição dos proventos, impossibilidade de impetração contra a lei em tese, súmula número 266 do Supremo Tribunal Federal, direito adquirido a regime jurídico, impossibilidade, manutenção do valor global dos provimentos, ausência de contrariedade e irredutibilidade de investimento, precedentes do agravo regimental, a qual se nega provimento. Fecho aspas. Isso está no mandado de segurança, número 28.108 do agravo do Distrito Federal, no agravo regimental da ministra Carmen Lúcia, da primeira turma, publicada em 23/4/2012. Processual civil, recurso ordinário, mandado de segurança impetrado contra a lei em tese, não cabimento, incidência da súmula 24 do 236 do Supremo Tribunal Federal, recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento. Desta vez, outra da relatoria da ministra Carmen Lúcia, no recurso do mandado de segurança, número 26.791. Trago ainda também uma do ministro Elis Grau, no mandado de segurança 28.250, que ele diz que não cabe mandado de segurança contra ato do presidente do Supremo Tribunal Federal dotado de caráter normativo, ato que disciplina situações gerais e abstratas. A portaria impugnada nesse right produz efeitos análogos ao de uma lei em tese contra a qual não cabe mandado de segurança, e ele cita a súmula número 266 da Corte. Na realidade, o ato estatal em questão traduz ato em tese. Cumpre enfatizar nesse ponto que normas em tese, assim entendidos, os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração, não se expõe ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança, cuja utilização deverá recair unicamente sobre atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis em seus equivalentes constitucionais ou em regramento administrativo de conteúdo normativo. Isso está no Meirelles, Lopes Meirelles, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, página 37, 20ª edição de 1998. Sobre o significado da expressão lei em tese, contra a qual não cabe ajustamento do mandado de segurança, Hugo Machado de Brito ensina: quando utilizamos a expressão em tese para explicar algo, estamos dizendo que este algo não está sendo identificado em caso concreto. Como direito subjetivo nasce da incidência da lei, que se dá pela concretização do mundo fenômeno e de sua hipótese de incidência, podemos afirmar que, sem a incidência, não se tem como identificar uma situação concreta, específica, e a lei, antes dela, há de ser considerada em tese. Lei, em tese, portanto, é a expressão que indiscutivelmente significa lei que ainda não incidiu. É simplesmente direito objetivo ou regra jurídica que não participou da formação de nenhum direito subjetivo. Assim, sabendo que a lei em tese é a lei que ainda não incidiu, dizer que o mandado de segurança é um instrumento processual destinado a proteger direito subjetivo nos leva a entender
porque não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Aqui é uma citação de Hugo Machado de Brito, em mandados de segurança. Permita-se, na questão juris, o manejo dessa ação constitucional equivaleria, em última análise, a autorizar a indevida utilização do mandado de segurança como inadmissível sucedâneo da ação direta de constitucionalidade, desconsiderando-se, doravante, a advertência da jurisprudência a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões já acentuaram por mais de uma vez a sua inviabilidade. Em precedente, com a mesma base fática e jurídica esquadreada na exordial, vejamos o que leciona o STJ, processual civil e tributário, agravo interno, no agravo em recurso especial, mandado de segurança, isso aqui eu até grifei, ICMS, energia elétrica, verificação de seletividade, impugnação contra a lei em tese, reexame fático probatório, súmula número 7 do STJ. 1. Aos recursos impostos com fundamento no CPC de 2015, entre parênteses, relativo a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016, serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC, enunciado número 3 do plenário do STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que suposta violação dos princípios da seletividade e da essencialidade na fixação da alíquota do ICMS, incidente sobre energia elétrica e serviço de telecomunicação, não pode ser sustentada em mandado de segurança por se tratar de impugnação de lei em tese precedentes. 3. O Tribunal de Origem afirmou ainda que os implantantes sequer descreveram o ato da subsecretária da Fazenda do Distrito Federal, que estaria sendo impugnado no caso. Assim, para afastar o impedimento a que chegou a instância ordinária, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a pretensão recursal a fim de reconhecer o cabimento do mandado de segurança no caso em análise. Seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, providência que se mostra inviável em recurso especial, conforme assentada na súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. Agravo interno ao RESP número 1398 de 1889 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Trago também uma outra aqui, que é da lavra do ministro Hermes Benjamin, e que ele diz que o agravo interno não merece prosperar, pois todos os argumentos vinculados já foram devidamente apitados, alega que é agravante a superveniência do julgamento da repercussão geral do 745 STF, cuja tese lhe seria favorável e apta a reformar a decisão anterior. 3. Acontece que o recurso especial ajuizado comportou conhecimento e, portanto, não é apto a obter provimento judicial de mérito, seja favorável ou não à pretensão. Assim, é indiferente a superveniência de precedente do STF ao caso concreto, pois o apelo do nobre, ao apelo nobre não reúne condições recursais para provocar a jurisdição sobre o fundo de direito alegado. Ainda 4. Como dito anteriormente, os dispositivos legais invocados no recurso especial não foram analisados no Tribunal de Origem, o que culmina na ausência de pré-questionamento conforme súmula 211 do STJ e 282 do STF, inclusive o ficto com a ausência da tese de violação do artigo 1022 do CPC de 2015. 5. A primeira sessão a apreciar o resto 1119/872 do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, julgado sob o rito de recurso repetitivo, pacificou o entendimento de que, em mandado de segurança, não é possível suscitar a inconstitucionalidade da legislação estadual
que fixa a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicação por suposta ofensa ao princípio da seletividade em virtude do óbice contido na súmula 266 do STF. Entre parênteses, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Fecha parênteses, abraço, agravo interno, o recurso do mandado de segurança 60.280 de Goiás, da relatoria do ministro Aldir Fernandes, da segunda turma, em 23 de nove de 2020. 6. Se não fosse bastante, a própria parte alega que se trata de, abraço, de lei que é inconstitucional e, como tal, pode ser declarada em sede de mandado de segurança. 7. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do resto de número 1.198.72 RJ, a tese é recurso repetitivo de que é incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de constitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra a lei em tese, tema número 430 do STJ. No mesmo sentido, é o enunciado sumular número 266 STF, entre parênteses, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. A propósito, o agravo interno no recurso do mandado de segurança número 36, 682 do Rio de Janeiro, da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, da primeira turma, em 9 de 10 de 2017, e recurso de mandado de segurança 18.302, da relatoria do ministro Luiz Fux, da primeira turma, e também no agravo interno do recurso do mandado de segurança 63.558 do Maranhão, da relatoria do ministro Francisco Falcão, da segunda turma, publicada em 31 de 5 de 2021. 8º, além disso, o tribunal, como dito acima, salientou que a parte, entre aspas, não apontou qualquer ato concreto praticado pela autoridade impetrada. Contrariar tal constatação ofende a súmula 7/STJ. 9 e último, agravo interno não provido. E como eu já fiz referência, isso tudo consta no agravo interno ao RESP número 1982-563 do Ceará, da relatoria do ministro Hermes Benjamin. Segunda turma, julgada em 2 de 5 de 2002 e publicada em 24 de 6 de 2022. Forte nessas razões, reafirmando a jurisprudência do Tribunal Superior, eu nego o provimento ao recurso. É como voto. Desembargadora Ângela, por favor. Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Nelma. Eu li atentamente o voto de Vossa Excelência e acompanho. Então, anunciando o resultado, por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Eu agradeço a presença do doutor Adelso Melo e de todos os demais convidados presentes, do doutor Bentes, aqui, nosso querido e particular amigo, da nossa secretária e de todos aí presentes. Desembargador Kleber, Pois não? nós podemos fazer o sorteio do quórum estendido? Podemos, sim, se tem, não tem problema nenhum. Só um minutinho. Desembargador Raimundo Barros é o primeiro. Desembargadora Nelma, a segunda. Não pode. O desembargador Jorge já deixou votado, né, antecipadamente, e ele já vai estar votando nessa sessão virtual, então ela pode. E o suplente, desembargador Bogeia. Pois não. Tá, eu vou colocar em ata, vai ser na sessão de 19 a 26 de outubro, virtual. Tá certo. Então, ainda tem mais alguma coisa, doutora secretária? Não, senhor, finalizou. Então, eu quero agradecer aqui, prioritariamente, em especial, a desembargadora Nelma,
que sempre tem disposição para estar aqui conosco e um carinho extremo à nossa primeira Câmara. Desembargadora Nelma, Exatamente. meu muito obrigado da desembargadora Ângela, muito obrigado, doutor Bentes, porque a senhora já faz parte da nossa primeira Câmara.